Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos fazer as correções de língua portuguesa das atividades, páginas 51, 52 e 53 do livro integrado. Mas antes de iniciar a correção, eu quero voltar aqui na página do vídeo anterior e pedir desculpa que eu passei por esse quadrinho aqui, ó, e não li ele com vocês. Isso foi uma gafe. Mas vamos lá. Normalmente, crônica apresenta uma linguagem simples e uma reflexão pessoal sobre o cotidiano. É publicada em jornais e revistas, impressos ou online, mas pode também ser divulgada em livros e blogs, por exemplo. Então, aqui está falando da estrutura da crônica. Vocês perceberam aí nessa crônica que era uma linguagem simples, a linguagem de uma adolescente e um pouco de humor, né? Ela trouxe também um pouco de humor. Então, lembrando aqui, ó, um quadrinho de destaque, ele tem que ter atenção. Tá aqui falando sobre a crônica. Então, hoje nós vamos de conteúdo novo, advérbio e locuções adverbiais. O que seria isso? Vamos ver agora. Na atividade 1 diz assim: releia este trecho da crônica. Ainda sobre aquela crônica, água mole em pedra dura, não faz nada. Pedra dura era a mãe dela, né? Vamos lá. Aqui diz o seguinte: se estou com meu irmão, fico olhando fixamente para o seu sanduíche, bem feito, com cara de mendiga. Aqui a setazinha, ó, aqui você percebe que a palavra fixamente está destacada e a seta traz para cá, para esse quadrinho em destaque, que diz o seguinte: perceba que a palavra fixamente acrescenta um sentido à forma verbal ficar olhando. Ficar olhando fixamente é diferente de ficar olhando apenas. Ela indica o modo como a personagem olha para o sanduíche. Se ela tivesse dito, fico olhando para o sanduíche do irmão, era uma coisa, mas ela disse, fico olhando fixamente. Ela especificou o modo como ela fica olhando. Fixamente se refere a que expressão? Fixamente, ele está se referindo a qual expressão? Refere-se à expressão fico olhando. Está aqui explicado. Ela está dizendo como fica olhando. Ela fica olhando fixamente. Sabe assim quando você para tudo e fica olhando? Isso é um olhar fixo, olhar fixamente. Essa palavra informa uma qualidade da ação ou essa palavra informa o modo como a ação acontece? Fico olhando fixamente. Está informando o modo como essa ação acontece, como a ação acontece. Então, você vai marcar um X aqui, ó, no segundo quadrinho. Releia esse trecho da crônica, mais um trecho da crônica que diz: minha mãe estava na sala vendo um programa de culinária apresentado por uma mulher gorda e loira. O que as palavras destacadas indicam? Olha as palavras destacadas aqui. Percebam que elas estão mais pretinhas, né? Mais fortes. Minha mãe estava na sala, vendo um programa de culinária apresentado por uma mulher gorda e loira. O que as palavras destacadas indicam? Elas indicam o lugar onde a mãe da adolescente estava, não é isso? Na sala, ela estava na sala. Então, ela está indicando o lugar onde a mãe dela estava. Olha o quadrinho aqui, importante. As palavras que indicam as circunstâncias em que ocorre a ação são chamadas de advérbio.
Palavras como hoje, ontem, amanhã, noção de tempo e devagar, fixamente, que é a noção de modo, são exemplos de advérbios. Quando duas ou mais palavras têm o mesmo valor de um advérbio, como na sala, elas recebem o nome de locução adverbial. Então, eu posso usar o advérbio, que é uma palavra só, que indica a noção de tempo ou a noção de modo, mas também pode aparecer a necessidade de usar mais de uma palavra, que se chama locução adverbial. Atividade 3 diz assim: leia esta tira do Armandinho. Armandinho é esse rapazinho aqui, ó, de cabelo azul. Antes da leitura da trilha, a gente tem que perceber o quadrinho, observar bem o quadrinho. Nós temos aqui 2 personagens, são 3 quadrinhos com 2 personagens apenas. Aqui imagina-se que é o pai do Armandinho e aqui o próprio Armandinho. Vamos ver lá o que está acontecendo. Aqui quem está falando é o pai do Armandinho, ó, tá vendo? Está apontando para ele. Filho, hoje no jantar teremos um pato. Ah, a cara do Armandinho de felicidade. Isso é legal. Ele pode sentar do meu lado? Ixi, acho que o Armandinho não entendeu o que o pai falou. Vamos ver. Por que é possível afirmar que a tira do Armandinho apresenta humor? Converse com o professor e os colegas. Então, por quê? Né? Quando a gente lê a tirinha, a gente entende exatamente o que o pai do Armandinho está falando. Filho, hoje no jantar teremos um pato. Ou seja, ele está dizendo que vão jantar pato, vão comer um pato. E o Armandinho não entende nada. Olha o que o Armandinho diz. Isso é legal. Ele pode sentar do meu lado? O Armandinho acha que o pato é um convidado. Tá por fora, Armandinho. Não entendeu? Foi nada. Vamos lá. Letra A. O que o pai de Armandinho quis dizer no primeiro quadrinho? Ó, ele quis dizer que vão comer pato. O que Armandinho entendeu? Aqui, ó, que o pato seria um convidado. Atividade 4. Releia o primeiro quadrinho e responda. Que verbo aparece na fala do pai do Armandinho? Que verbo aparece na fala do pai do Armandinho? Vamos lá? Voltar no primeiro quadrinho para ler. Filho, hoje teremos um pato. Qual é o verbo daquela frase? Teremos. Verbo ter. B. Sublinhe as palavras que expressam a circunstância em que os personagens terão um pato. Tá aqui a palavra, tá aqui a frase novamente. Filho, hoje no jantar teremos um pato. Você vai sublinhar as palavras que expressam circunstâncias. Lembra lá na página anterior, no quadrinho de destaque, que tem lá as palavras que expressam circunstâncias, a circunstância que pode ser de tempo e de modo. Aqui o pai do Armandinho, ó, filho, hoje, de tempo, no jantar teremos um pato. Hoje no jantar teremos um pato. Então você vai destacar hoje no jantar. C. As expressões que você grifou aqui, hoje, no jantar, são advérbio e locução adverbial com noção de espaço ou advérbio e locução adverbial com noção de tempo. Hoje é um advérbio. No jantar é uma locução adverbial. Elas são de espaço ou de tempo? De tempo, né? Tá aqui, ó, hoje. Então, você vai marcar aqui na segunda opção. Letra D.
Reescreva as frases, substituindo o advérbio e a locução adverbial por outras que também expressam noção de tempo. Vamos lá. Essa resposta é uma resposta pessoal. Cada um de vocês pode criar uma frase diferente. Eu vou dar só uma ideia. Assim, eu escreveria dessa maneira, mas você pode ter a sua própria ideia, tá? Eu responderia assim: filho, amanhã no almoço teremos um pato. Mudei de hoje para amanhã e de jantar para almoço. Substituí o advérbio e a locução adverbial por outros que expressam noção de tempo. Não mudei a frase, só substituí o advérbio e a locução adverbial, certo? Atividade 5. Releia o terceiro quadrinho da tira. Tá aqui, ó. Diz assim: ele pode sentar do meu lado? A quem se refere a palavra ele? A quem se refere a palavra ele? De quem Armandinho está falando? Do pato, né? Então, a quem se refere? Ao pato. A expressão do meu lado indica circunstância de tempo, modo ou lugar. Aqui, ó, do meu lado. Então, indica o lugar. C. A qual verbo essa expressão se relaciona? C. A qual verbo essa expressão se relaciona? Ele pode sentar do meu lado? Do meu lado. Está se referindo a que verbo? Cadê o verbo dessa frase aqui? Verbo, lembrando, verbo é uma palavra que indica ação. Aqui é a ação de sentar. Então, tá aqui o verbo, ó, sentar. Do meu lado está se referindo a qual verbo? A sentar. Qual verbo essa expressão se relaciona? Sentar. Você vai responder aqui. B. Reescreva a fala do Armandinho, substituindo do meu lado por outra locução adverbial ou advérbio com noção de espaço. Então, é também uma resposta pessoal. Vou dar só uma ideia, tá? Se a sua está diferente da minha, não significa que esteja errado. Você só tem que perceber a troca. Ele pode sentar na minha frente. É também de lugar, né? Ou ele pode sentar aqui. Ele pode sentar aqui. Ou ele pode sentar lá. São aqui e lá advérbio. E quando eu digo na minha frente, locução adverbial. E aqui está dizendo para reescrever a frase substituindo por uma locução adverbial ou por um advérbio. Quando eu digo ele pode sentar na minha frente, usei uma locução adverbial. E quando eu pergunto ele pode sentar aqui, usei um advérbio. Ou ele pode sentar lá, usei um advérbio. Isso são só ideias, tá? Atividade 6. Leia a seguinte frase. Sempre vejo rosas pelo caminho. Sempre vejo rosas pelo caminho. Letra A. Qual é o verbo dessa frase? Qual é o verbo? Onde está o verbo nesta frase aqui, ó? Sempre vejo rosas pelo caminho. O verbo aqui é o vejo. É o verbo ver. Vejo. Qual palavra indica que a ação descrita pelo verbo se repete constantemente? Qual palavra faz você entender que aquela ação acontece constantemente? Acontece sempre. Tá aqui, ó. Sempre. A palavra sempre.
A palavra sempre é um verbo, advérbio ou é um substantivo? Sempre é um advérbio. Compare estas frases. Aqui a frase original. Sempre vejo rosas pelo caminho. Olha a outra frase reescrita. Vejo rosas pelo caminho. A frase reescrita mantém o mesmo sentido da original? Não, né? Aqui está em sempre. Aqui deixa bem claro que aquilo ali acontece diariamente, acontece semanalmente, acontece sempre. E aqui não, aqui diz: vejo rosas pelo caminho. Pode ter sido só hoje, né? Então, não. Sem a palavra sempre, a frase indica que seu enunciador vê rosas somente no momento da fala. Não o tempo todo. Quando eu tiro a palavra sempre, você está entendendo que eu vejo rosas pelo caminho agora. Eu estou passando e estou vendo rosas. Aqui, o sempre deixa claro que isso acontece todo dia, ou isso acontece semanalmente, ou isso sempre acontece. Então, a frase não mantém o mesmo sentido, não mantém o sentido original, porque tirou o sempre. Tchau, até a próxima. Agora vocês vão para o positivo on, resolver a trilha que tem lá agendada sobre crônica, certo? Para a gente fixar ainda mais o nosso conteúdo. Tchau!